Você acreditou mesmo que o capítulo 24 de Mateus era todo sobre a vinda de Jesus? Pois é, na verdade, o capítulo 24 de Mateus se trata da resposta de uma pergunta tripla que os apóstolos fizeram para Jesus. No início do texto, os apóstolos estavam admirados com a grandeza do templo e Jesus falou: não vede tudo isso que não ficarão aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os apóstolos chamam Jesus, em particular no Monte das Oliveiras, e perguntam: Senhor, quando é que isso vai acontecer? Quando será a queda do templo? Quando será a tua vinda? E quando será o fim do mundo? Então, o sermão profético é o desenrolar da resposta dessas três perguntas que os apóstolos fizeram para Jesus. Para você entender melhor o texto, você vai ter que entender a grandeza da queda do templo. O que é que isso tudo significava? Significava o fim de uma religião, significava o fim do sistema levítico, significava um sistema inteiro, uma aliança inteira que seria trocada por uma nova aliança que seria o cristianismo. Então, já que Jesus era um orador muito elegante, dava as respostas conforme a pergunta, os apóstolos perguntaram primeiro, quando é que seria a queda do templo, quando vai ser a tua vida e quando vai ser o fim do mundo. Eu vou começar de trás para frente para você entender como vai ser o fim do mundo, porque é a parte mais fácil, e a parte mais difícil, que é do versículo 1 até o 35, é a parte mais difícil, eu vou deixar por último. O capítulo posterior, o capítulo 25, versículo 31, está escrito assim, ó. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Ok, aqui é clima de fim do mundo, clima de trono, clima de juízo. Aqui se trata da resposta da última pergunta. A resposta da segunda pergunta seria a partir do versículo 36 em diante, que seria a vinda de Jesus. O versículo 36 começa assim, ó, do capítulo 24. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho do Homem, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, então aqui é um clima de não tem previsão, não sei quando vai ser instantâneo, vai ser de repente. Então, daqui para frente, do versículo 36 do capítulo 24 para frente, se trata da vinda de Jesus. Agora, a queda do templo, que é até o versículo 35, começa aqui. Eu vou ler versículo por versículo para você entender que eu vou te provar que isso aconteceu na queda do templo, na invasão romana. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, disse-lhe: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda, do fim do mundo. Que sinais haverá dessas coisas, que era a queda do templo, da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Existiu um historiador chamado Flávio Josefo, que nessa época ele também foi um dos que foi líder da revolta, mas agora ele já estava do lado de Roma, porque ele foi capturado por Roma. Ele é o maior historiador, é a maior referência nesse assunto. Ele fala que nessa época teve muitos falsos profetas, muitos falsos messias, homens que instigavam os judeus a enfrentar Roma, homens que tentavam derramar a ira no povo para eles enfrentarem Roma. E por isso é essa profecia. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras, e olhai, não vos assustei, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Aqui também Roma estava invadindo todos os países vizinhos pequenos que ela encontrava. Só não invadiu algumas cidades que eram muito grandes e muito bem municiadas, mas fora isso eles saíram invadindo todos os lugares. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, que ainda fala sobre a guerra. E haverá fomes e pestes e terremoto em vários lugares. Eu fui fazer uma pesquisa sobre esse assunto. Nesse século, nesse primeiro século, depois da vinda de Jesus, aconteceu tantos terremotos que segundo o ChatGPT, ou você pode dar um Google rápido aí, você vai ver que foi um século extraordinário, aconteceu muitos terremotos. Dê um rápido Google que você já vai entender.
mas todas essas coisas são os princípios das dores. Já já, por enquanto, eu ainda não te provei, está tudo no campo das hipóteses, mas já já vai vir as provas mais concretas para você entender que esse assunto aqui se trata da invasão romana e da queda do templo. Então vos hão de entregar a ser atormentados, segundo Flávio José, um entregava o outro e assim acontecia, um traía o outro, porque acontecia muitas ofensivas de Roma. Então vos hão de entregar para ser morto e atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, e uns aos outros os aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Aqui eu já comentei. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso aqui também é óbvio, segundo histórias do próprio Flávio Joséfo. Aconteceu muito desamor dentro daquele cerco, porque Roma cercou Israel e, na verdade, Roma veio invadindo cidade por cidade e cercou Jerusalém. E quando ele cerca Jerusalém, ele fica alguns meses cercado ali e veio a fome lá dentro, não tinha mais como eles comer, porque não entrava mais alimento, e veio o desamor, veio tudo isso. Roma matou tantos judeus nessa época, tantos judeus, que faltou madeira para fazer cruz para crucificar judeus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a toda a gente, então virá o fim. O fim do quê? O fim dessa aliança. Ou seja, o evangelho vai ser o único que vai escapar disso tudo. Nem Roma vai prevalecer, porque no final das contas, 300 anos depois, o Império Romano deixou de ser um grande império. Nem o judaísmo vai prevalecer. A única coisa de tudo isso aqui que vai escapar vivo é o cristianismo. Ok. O versículo 15 começa as provas mais categóricas, as provas mais concretas. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. A abominação da desolação, para quem é um leitor da Bíblia, sabe que um judeu que não fosse um levita não poderia entrar no Santo dos Santos. Teria que ser um sacerdote e tem que ser da tribo de Levi. Pois é, nenhum israelita poderia entrar ali dentro, muito menos um soldado romano, e muito menos com profanações. Pois é, os soldados romanos invadiram Jerusalém, entraram dentro do templo, colocaram seus estandartes, que eram símbolos religiosos pagãos, e profanaram o templo naquele dia, e essa é a abominação da desolação de que falou Daniel, que está no lugar santo. Então tá. Aí começa a sensação de fuga. Se fosse a vinda de Jesus, igual os dispensacionalistas pregam, se fosse a vinda de Jesus, seria uma coisa de surpresa, uma coisa de arrebatamento, mas não. Aqui é uma orientação de fuga. Quer ver? Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Como seria, por acaso, a vinda de Jesus? E como Jesus mandaria alguém fugir para um monte? Então, é óbvio que isso aqui é uma sensação de fuga. Eu vou pular para o versículo 34, já eu volto para o 17, porque o 34 fala assim, ó, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, ou Jesus era um falso profeta, o que não era, ou Jesus estaria prevendo uma coisa errada, o que não estava, ou então tudo que ele falou daqui para trás se trata dessa invasão romana e dessa queda do templo. E quem estiver no telhado, voltando para o versículo 17, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Em Israel tinha uma cultura que era feita uma laje em cima da casa, que servia para algumas atividades domésticas, para alguns lazer e para algumas atividades relacionadas à cultura deles, as frutas, enfim, até vinho se era feito nesse lugar. Mas Jesus dizendo assim, ó, quando a perseguição romana começar, então quem estiver no telhado, nem desça para dentro da sua casa para buscar alguma coisa, foge, é sensação de fuga. É a sensação de não espere, não vá dar ouvido a falsos profetas para você enfrentar Roma, porque é mister que tudo isso aconteça. Ou seja, é necessário que tudo isso aconteça. Isso está previsto, os profetas previram e já não tem como voltar para trás. Então, quando isso começar a acontecer, fujam. Tem um detalhe aqui, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, porque todo o mal e toda a invasão de guerra que vinha para Israel vinha pelo norte. Lembrando que a Judéia era no sul. Até tinha uma expressão dentro de Israel que falava, o mal vem do norte.
porque todos os impérios que assolou Israel vieram pelo norte. O império egípcio, assírio, o babilônico, o persa, o grego e também os romanos. Inclusive, guarda esses 6 nomes aí, que são os 6 nomes que são a cabeça da besta do Apocalipse. É o império egípcio, assírio, babilônico, persa, grego e o romano. O capítulo 17 de Apocalipse fala que a besta tinha 7 cabeças, 5 delas já não existiam mais, eram 5 reis, que não existiam mais. Um ainda estava vivo, que seria Roma, e o outro ainda viria depois. Só abrir um parênteses para você guardar isso aí para você. O 18. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar os seus vestidos, ou seja, foge, porque Roma vem com fúria, então foge. O 19. Mas ai das grávidas que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Aqui começo com as provas mais concretas. Se fosse a vinda de Jesus, igual o dispensacionalista prega, ou se fosse alguma coisa universal, Jesus não teria falado coisas relacionadas à cultura judaica, que seria o sábado. Por exemplo, olha, então, ora para que a vossa fuga não aconteça no sábado. O mundo não guarda o sábado. Israel guarda o sábado. Então, obviamente, é uma profecia direcionada, porque aqui relaciona cultura, relaciona a coisas culturais da época. Por exemplo, aquele não desça do telhado, não entra quando não desce do telhado e entra na sua casa para buscar alguma coisa, em vez disso você foge, isso é uma cultura de Israel daquela época. Nem hoje não tem. Nem hoje não tem mais esse tipo de cultura. Então foi uma profecia para aquela época. Então, se você estiver no telhado, não desça para buscar alguma coisa da tua casa. Hoje não tem mais essa cultura de ficar no telhado, não tem essa laje no telhado, então são tudo coisas culturais da época. A outra coisa que também me prova que era para Israel essa profecia, é o versículo 15, voltando para trás um pouco. Porque o versículo 15, Jesus fala da abominação da desolação que falou o profeta Daniel. Está no lugar santo. Se é uma abominação, então é uma profanação. Se é uma desolação, então é um clima de guerra. E se está no lugar santo, tem que estar dentro da igreja, dentro do templo. Detalhe, o templo foi derrubado nessa época e nunca mais foi levantado. Então não tem como ter mais uma abominação da desolação no lugar santo, porque o lugar santo já não existe mais. Inclusive, ali cessou o sacrifício contínuo, cessou o sistema levítico de oferecer sacrifício. Israel deixou de ser país, só voltou a ser país em 1948, inclusive com a assinatura de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Conclusão, Israel deixou de ser país nesse momento. Então era uma profecia muito importante. Tanto Israel deixou de ser país, quanto era o fim. Está certo que a primeira aliança perdeu a sua eficácia na cruz de Jesus, ok. Mas a resposta física foi a queda do templo. A resposta do final do sistema levítico foi a queda do templo. Por isso a importância desse assunto. O versículo 21. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco pode haver. Lembrando que as profecias também dos profetas chamava aquele momento de fim do mundo. Quem é leitor da Bíblia, dos profetas, sabe disso. Esse dia do juízo é chamado de dia do juízo, é chamado de fim dos tempos, é chamado de fim do mundo. Quer ver um detalhe importante, como aquilo ali era o fim dos tempos? Quando foi no dia do Pentecostes, o apóstolo Pedro falou assim, olha, estava escrito que no fim dos tempos derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Que fim dos tempos? Fim dos tempos da primeira aliança. Ali estava marcando o final dos tempos da primeira aliança. Ou seja, ali ia acabar a primeira aliança de Deus com a raça humana e Deus ia pôr uma outra. O apóstolo Paulo trata esse assunto como se fosse uma mulher que tivesse 2 maridos. Uma mulher não pode ter 2 maridos. Para um marido, para ela ter um outro marido, o primeiro marido tem que morrer. Romanos capítulo 7. Para uma mulher ter um outro marido, o primeiro marido dela tem que morrer. Assim também vós estáis mortos para a lei. Ou seja, se você quiser ser do cristianismo, você tem que morrer para a lei. Ou seja, a lei já não tem mais finalidade para o cristianismo. Do outro modo, nós teríamos que guardar tanto na observância quanto nos rituais do judaísmo. Nós teríamos que fazer o sacrifício, teríamos que fazer a circuncisão,
e assim por diante. Mas nós vivemos uma nova aliança que é o cristianismo. O versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito. Não deis crédito, porque é o seguinte, vão tentar fazer vocês enfrentar Roma. Não é para enfrentar Roma. A minha orientação é, fuja. Versículo 23. 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. E eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Agora ele dá um spoiler sobre a vinda dele, porque a minha vinda não é isso aí. Minha vinda é assim, eu vou explicar como é a minha vinda, versículo 27. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Tá, lembrando que isso aqui não é sinal de coisa instantânea. Isso aqui é um sinal de uma coisa previsível, uma coisa que dá para ver. Uma coisa que, por exemplo, pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. É uma situação de evidência. Ele acaba de falar o versículo 27, que como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, ou seja, todo mundo vai ver, é uma evidência. Aí ele confirma no versículo 28, pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. O que significa isso? Onde tem um cadáver, as águias evidenciam esse cadáver. Então, o 28 é uma resposta do 27. O 27 fala que Jesus vai vir como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, e o 28 diz, porque vai ser do mesmo jeito que um cadáver, que as águias evidenciam esse mesmo cadáver. Ok. Versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Agora vem uma parte um tanto quanto complexa. Todas as vezes que está escrito sol, lua e estrela na Bíblia, não se trata do sol cósmico, da lua cósmica e também não se trata das estrelas cósmicas. Se trata de simbolismo. Tem esse mesmo símbolo em Apocalipse capítulo 12 e também o sonho de José, que sonhou com um sol, uma lua e uma estrela. Mas eu vou lá no Apocalipse capítulo 12 para você entender. Era uma mulher que o apóstolo viu. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ou seja, aqui apareceu o sol, que a mulher estava vestida, a lua debaixo dos pés e uma coroa com 12 estrelas. As 12 estrelas aqui é óbvio, representam as 12 tribos de Israel. No caso do sonho de José também, porque ele sonhou com 11 estrelas que se curvavam a ele, ou seja, eram os 11 irmãos dele, que representaria as 12 tribos de Israel depois, a lua, que era a mãe dele, e o sol, que era o pai dele. Ok, essa mulher estava vestida de sol e com a lua debaixo dos seus pés. No sonho de José, a mesma coisa. Então, o que é que tem a ver o sonho de José, que fala de sol, lua e estrelas, o que é que tem a ver essa mulher de Apocalipse que está vestida de sol, com os pés em cima da lua e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça? E o que é que tem a ver esse sol aqui de Mateus 24, essa lua e essas estrelas que iam escurecer? As estrelas iam cair do céu. Tá. Quem mais me responde isso é o Gênesis 37, é o sonho de José. Lá no sonho de José é o seguinte, José vê o sol se curvar a ele, a lua se curvar a ele e as estrelas. O sol representava o pai dele. O pai dele era, lembrando que o pai, a mãe e os filhos é o menor número de uma sociedade possível. Uma sociedade, para ser uma sociedade, precisa de 3 coisas. Precisa de governo, precisa de uma cultura, uma língua, uma religião, isso é uma sociedade. E precisa de povo. Então, no sonho de José, os irmãos dele eram o povo, porque ele era menor unidade, ali era a menor unidade de uma sociedade, que aquela família se tornaria depois. Então, os irmãos dele representavam nesse momento o povo, a mãe dele, como papel de mãe, representava a religião, porque esse é o papel de uma mãe, é ensinar o filho a fazer o bem, é ensinar o filho a amar o bem, é ensinar o filho uma língua, uma cultura, ensinar o filho coisas relacionadas à religião. O pai dele era coisa relacionada ao governo, ou seja, todas as vezes que você vê sol, representa um governo dentro da Bíblia. Todas as vezes que você vê falar
o sol escureceu, é porque algum governo escureceu. Isso foi dito pelos profetas também sobre Babilônia. Mas ok. Então, já que o sol era Jacó, já que a lua era a mãe dele, que representava a religião judaica, lá no Gênesis 37, e já que os irmãos dele representavam as 12 tribos, também a mulher do Apocalipse, capítulo 12, era a mesma coisa. Ela estava vestida de sol, então ela estava vestida de um governo que tinha ligação com Deus, que é o governo de Israel. Lembrando que, naquele caso específico, Jacó, além de representar o governo, ele representava uma aliança que vinha de Abraão. Então, a aliança abraâmica vinha de Abraão, Isaque, e estava repousando sobre Jacó. Então, se Jacó era o governo e aliança nesse momento, também a mulher do capítulo 12 de Apocalipse estava vestida disso, estava vestido desse governo de Israel. Lembrando que a mulher é o próprio Israel. O sol que ela estava vestida era uma das características de Israel, que é o sistema de governo que tinha ligação com Deus. Lembra que Maria era mãe de Jesus e descendente de Davi? Lembra que Davi é considerado o maior governo de Israel que já teve? Na verdade, Davi representa o maior governo da existência da humanidade, porque era o homem segundo o coração de Deus. Ok, então, o governo de Davi e a aliança abraâmica era o sol que aquela mulher estava vestida. A lua era a religião judaica, a religião, o sistema levítico inteiro. Tanto é que a mulher estava com a lua debaixo dos pés. Se a lua estava debaixo dos pés da mulher, significa que a mulher é maior do que a lua. Significa também que os israelitas é maior do que a religião, porque a religião foi feita para o povo, não o povo feito para a religião. Se a religião é maior, então faz sentido a mulher estar com a lua debaixo dos pés, porque a mulher é o país que domina a religião judaica. Só Israel dominou a religião judaica e dominou as leis mosaicas. Ok. Então, se no capítulo 12 de Apocalipse o sol é um governo, a lua uma religião e as estrelas as 12 tribos, se no caso de José do Egito também a lua é a religião, o sol é o governo e as estrelas as 12 tribos de Israel, também em Mateus 24 não é diferente. Significa que o sol escurecerá, que só esse, o governo de Israel escurecerá. Eu não disse agora que Israel deixou de ser país? Israel se definhou tanto, ficou tão pequeno, que chegou no século 17 ter menos de 15 mil pessoas dentro de Israel. Todo mundo estava disperso pelos países afora. Ou seja, ali era o sol escurecerá, do capítulo 24, versículo 29 de Mateus, o sol escurecerá, era esse governo que ia deixar de existir, era esse Israel que ia deixar de existir. A lua que não daria mais a sua luz, a mesma coisa. Essa religião que deixaria de existir, porque ia dar lugar o que era provisório, daria lugar ao que era definitivo, que era a nova religião, o cristianismo. E as estrelas que cairia do céu, lembrando que o céu é a parte geográfica de Israel, a mulher é o povo de Israel. Então, as luas cairiam do céu. Se as luas iam cair, as estrelas, desculpa, iam cair do céu, significa as 12 tribos de Israel caindo do céu, que seria se dispersando pelo mundo. Ok. Versículo 30. Então aparecerá no céu ao céu, de novo. O céu é a região geográfica de Israel. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ou seja, dali o cristianismo ia surgir, ia ser a explosão do cristianismo. Dali para frente, o cristianismo ia dominar o mundo, ia sair para se espalhar, até alcançar sua plenitude. Voltando lá atrás, lembra que eu falei dos falsos messias? Tanto é que esses falsos messias eram na invasão de Roma, que imagine você, hoje, um mundo com o cristianismo já à beira de ficar pleno, se aparecesse um falso messias. Obviamente a igreja não ia receber esse falso messias. Obviamente, caberia melhor um falso messias conseguindo persuadir na invasão romana, porque o cristianismo ainda era adolescente.
Na verdade, era uma criança. Era o início do cristianismo. Então ali caberia um falso Messias enganando. Hoje, se aparecer um falso Messias, ninguém vai acreditar. Porque hoje o cristianismo está alcançando a sua plenitude. Voltando para o versículo 31 agora. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Lembrando que anjos aqui, em outras traduções, significa mensageiros. Ele enviará os seus mensageiros para os quatro ventos do céu, ou seja, vai enviar os seus mensageiros para pregar o evangelho, para o evangelho alcançar essa plenitude, porque já era projeto que o evangelho dominasse o mundo. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Aqui também me dá uma resposta grande, a parábola da figueira. Quer ver? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Ou seja, é uma mudança de estação, uma mudança de religião. Quando os seus ramos se tornam tenros, você sabe que vai vir uma outra estação. Então, quando vocês verem todos esses sinais, eu queria que vocês entendessem uma coisa: haverá uma nova estação, ou uma nova religião. O judaísmo vai dar lugar para o cristianismo. Versículo 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aqui mata tudo. Aqui não tem como alguém tentar me dizer que esse assunto inteirinho não era sobre a invasão romana. Não tem como, porque o próprio Jesus disse: não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, realmente aconteceu. O versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O versículo 36 já é o que eu já tinha falado no início, que é sobre a vinda de Jesus. Agora começam as dúvidas, não tem mais certeza das coisas. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como nos dias de Noé, aí vem esse sintoma de coisa que ninguém sabe como vai ser. Estejais preparados, aí vem as parábolas das 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram imprudentes, as que eram prudentes estavam preparadas para esse noivo, ou seja, aí começa a vir essa sensação de imprevisibilidade, ok? Então, eu espero que essas palavras consigam entrar no seu coração, eu espero ter sido didático o melhor possível para você conseguir compreender o capítulo 24, o sermão profético, e essas são as minhas palavras, amém? Espero que você guarde isso no seu coração.